Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo Pod Id, mas antes eu já quero agradecer aos 81 inscritos no canal e mais de 230 visualizações no nosso primeiro vídeo. Para quem não viu, nós já temos um vídeo no canal com o tema Mulher, Cura Física e Emocional, onde a irmã Sara conta a sua história sobre o milagre da cura da endometriose e do relacionamento abusivo que Deus a livrou. Por isso é muito importante que você curta a nossa página no YouTube, que você compartilhe com seus amigos e familiares para que todos possam ter acesso a esses milagres. Para quem não conhece o nosso canal do Pod Id, ele vem para trazer e compartilhar milagres dos nossos irmãos da Igreja do Deus Eterno, os amigos convidados, para que juntos a gente possa compartilhar tudo que Deus tem feito na nossa vida e abençoar a vida uns dos outros. Sem mais delongas, hoje estamos aqui recebendo com o tema Desacreditado pelos homens, ungido por Deus, ele que era considerado perdido no mundo, hoje tem o chamado de direcionar vidas a Jesus. Com 35 anos de idade, casado com a pastora Larissa, pai do Isaac e Igor, pastor responsável pela nossa filial Igreja do Deus Eterno no Rocha. Seja muito bem-vindo, pastor Wanderson Belém, mais conhecido como Wander. Tudo bem, pastor? Tudo bem, sim. Graças a Deus. Para mim é uma honra poder estar aqui, podendo compartilhar esse momento da minha vida. Acredito que vai edificar outras pessoas, outras vidas, né? O intuito é esse. Com certeza. Eu fiquei bastante impactado pelo testemunho da Sara, minha esposa também, Larissa, né? Então, assim, por isso que eu topei participar, porque eu vi que realmente alcançou outras pessoas e eu estou aqui com esse objetivo para poder ser usado por Deus dentro daquilo que eu vivi e abençoar outras pessoas. Amém. Nós agradecemos aí sua participação. A primeira pergunta que a gente tem aqui, pastor, a gente vai iniciar falando da sua infância até os 12 anos de idade, que é considerado aí, né, criança pelas leis aí jurídicas do Brasil. Conta um pouco pra gente como foi essa fase da sua vida, seu relacionamento com seus pais, sua situação financeira, seus irmãos. Conta um pouquinho pra gente se essa fase impactou na sua vida, para o que você vai contar mais para frente um pouquinho. Bom, eu tenho bastante lembranças, né, da minha infância. Eu não fui nascido em São Gonçalo, eu nasci em Nova Iguaçu. Bom, que eu me lembro, eu morei lá até os meus 9, 10 anos de idade. Depois foi uma opção do meu pai querer vir para cá, porque ele tinha família aqui, né? Mas eu tenho bastante lembranças dessa época dos meus 6, 7 anos até esse momento de mudar de onde eu estava para poder vir para São Gonçalo. Bom, minha infância ela foi uma infância muito difícil, né? Eu passei muitas dificuldades, eu vi minha mãe sofrer muito também, né? Porque eu tinha um avô que ele também já era doente e minha mãe ela sempre ajudava a cuidar do meu avô. Era pai da sua mãe? Sim, e tinha mais um irmão dela, né? No caso meu tio. E eu presenciava toda essa dificuldade, né? O meu pai também era ausente, ele tinha uma outra família fora, eu não sabia disso. Sim. Né? Meu pai ele tinha uma outra família fora e com a gente pequenininho, né? A gente não sabe como fazer, a gente vai participando daqueles momentos. Então aquilo acaba marcando de certa forma. E eu cresci, né? Fui crescendo com esses reflexos, com essas imagens. Minha mãe sofrendo muito, a gente passando dificuldade dentro de casa. Você diz financeira mesmo, sim, comida? Sim. E, bom, como ele ficava muito tempo fora, ele trabalhava fora, né? Ele era caminhoneiro. E não só por conta disso, mas como ele tinha uma outra família fora, eu acredito que ele dava também atenção para essa família, sim, né? E quando ele conheceu minha mãe, eu fiquei sabendo que ele era casado ainda. A esposa dele, que eu fiquei sabendo também, não queria divórcio. Então, ele, de certa forma, ele ficou preso naquele relacionamento. Mas também meu pai tinha muitos outros problemas, né? Ele não tinha só esse relacionamento, mas tinha outros também. Também.
Então, essa família que existia veio antes da sua mãe? Sim. Entendi. Sim. Posso te dizer que eu sou um fruto de adultério. Entendi. De um relacionamento de adultério. Entendi. Né? Então, assim, eu tinha um outro irmãozinho pequeno também, que é o meu irmão, abaixo de mim, né? Somos 4, mas na época éramos 2. E ele muito inocente também, eu já um pouco mais esperto, né? Mais inteligente, assim, de certa forma. Então, eu buscava algum meio de poder ajudar minha mãe, porque eu sempre fui meio sentimental, sabe? Eu absorvia muito aquilo que minha mãe me passava. Então, eu queria, de alguma forma, poder ajudar, mas por ser muito novo, 7, 8 anos de idade, Sim. não tendo muito recurso, pelas situações que a gente passou, meu pai muito tempo fora, a gente passou muita necessidade. Eu lembro que a gente não tinha muitas refeições em casa. Sim. E eu lembro que quando a gente não tinha muito recurso, ela fazia um café, botava farinha no café, a gente se alimentava com aquilo ali. É uma coisa que ficou marcado, entendeu? De certa forma ficou marcado. Poxa, por diversas vezes não tínhamos que comer no almoço, na janta era um arroz, às vezes uma farinha. A estrutura da casa, vocês tinham quartos ou dormiam juntos? Sim, a nossa casa era própria, né? Meu avô que construiu, era uma casa grande, quintal bem grande, né? E, bom, meu avô, ele que tocava a casa, ele tinha uma aposentadoria que não era muita coisa, mas de certa forma ajudava, mas ele precisava dos remédios, aquela coisa toda, então ficava bem difícil. E por conta da ausência do meu pai, né, as coisas acabam que ficam mais complicadas, né? De você não ter recursos, não ter meios para poder você ter uma vida digna, né? Pastor, mas quando ele ficava ausente, ele dava alguma explicação? Ele dizia o quê? Que ia trabalhar? É o que ele falava para minha mãe. É o que eu conseguia filtrar, né, dentro da situação. Ele sempre falava isso, mas eu lembro também que, pelo sofrimento da minha mãe, ela era uma pessoa também muito sentimental, chorava muito. Minha mãe muito nova, meu pai era bem mais velho que ela. Ah, sim. Minha mãe tinha 20, quase 30 anos e meu pai já tinha quase 50. Uma então, grande diferença. A diferença de idade era muito grande. Muito grande. Então, meu pai era assim, muito esperto e minha mãe muito bobinha. Então ela sofreu bastante quanto a isso. Foi bem complicado. E nessa fase lá em Nova Iguaçu, até 9 anos de idade, você tinha essa dificuldade, mas você estudava, tinha uma rotina. E vocês decidiram vir para São Gonçalo porque o seu pai decidiu vir para cá? Foi uma opção dele, né? Uma escolha dele. E minha mãe, ela, pelo fato, ele usava uma justificativa por conta do trabalho. Sim. Ele trabalhava muito pro lado de cá, então por isso ele tinha essa certa dificuldade de ir para Nova Iguaçu e aquela coisa toda, né? Aí foi que ela acabou concordando, né? E ela ficava mais responsável pela casa do meu avô, pelo fato do meu avô estar doente. Eu tinha um tio, mas ele também não era aquela pessoa muito fechada, não tinha muito, sabe? É uma família que não se dialogava muito, não tinha muita comunicação. E ela que assumia essa responsabilidade, né, por conta de estar cuidando dele. Aí eles conversaram de vender uma parte do terreno da casa, né? E foi quando eles venderam que a gente veio para cá. Seu avô veio junto? Veio junto. Veio a família toda? Todo mundo. Meu tio ficou por lá mesmo. Entendi. E chegando aqui, vocês já vieram para o bairro do Galo Branco ou chegaram a morar em outro bairro aqui em São Gonçalo? Sim, eu morei aqui no Galo Branco. Foi o primeiro lugar onde Foi o primeiro lugar. Inclusive na casa que eu moro hoje. Ah, é? É. Você morava ali? Esse foi o primeiro lugar que eu vim morar. Ah, olha como que Deus faz as coisas, meu Deus. Impressionante. Impressionante. Muito. E então, 9 anos, você chega em São Gonçalo, ali já indo para já pré-adolescente. Então, eu queria que você falasse um pouco também quem era o adolescente Wander. Fala um pouco do que você fazia, das companhias que você encontrou aqui em São Gonçalo, como que você usava o seu tempo, se essa mudança trouxe alguma melhoria para dentro da tua casa ou não, pelo contrário, as coisas pioraram cada vez mais, que foi aí a porta aberta para que você fosse um jovem mais, né, que se envolveu com coisas que você hoje não se envolve mais. Bom, eu sempre fui uma pessoa independente, né? Pelo meu pai e pela minha mãe não ter condições de dar aquilo que eu queria, né? Eu tive muitos amigos que tinham condições,
de ter uma roupa bacana, de ter um tênis bacana, de viver, de ter aquilo que quer, né? De ser feliz com aquilo que o pai pode dar. Como eu não tive, eu fui muito independente. Né? Corria atrás do que você queria. Eu já trabalhava cedo, já fazia as coisas cedo. Antes dos 18 você já trabalhava? Sim, eu já fazia algumas coisas, alguns biscates, ajudava algumas pessoas para poder, né, ter recurso para poder fazer as coisas. Então, assim, já é uma coisa de mim mesmo. Eu sempre já busquei desde pequeno recursos para poder comer, sabe, para poder vestir, para poder fazer alguma coisa que me traz alegria. Por exemplo, eu já ia para o shopping com 9 anos de idade, eu já ia para o shopping sozinho. Porque eu lutava, trabalhava duro, pegando pesado, ajudando algumas pessoas. Porque onde eu morava não tinha água encanada. Então, o nosso bairro, ele buscava água em minas que tinham em rochas, né? Sim. Então, assim, aí eu sempre ajudava algumas pessoas mais velhas, pessoas de mais idade, que não tinha condições de sair de casa para poder pegar água, eu fazia esse tipo de serviço para eles. De certa forma, ajudava. E eles acabavam me dando um dinheirinho, ajudando com alguma coisa. Sim. E era o que eu fazia para poder ir conquistando aquilo que eu queria, né? Então, assim, a mesma coisa aconteceu quando eu vim para São Gonçalo. Eu sempre tive força de vontade dentro de mim de querer alcançar os meus objetivos, os meus ideais. Então, assim, as dificuldades, de certa forma, elas me ensinaram que eu não tenho que esperar as coisas acontecer, eu tenho que correr atrás. Sim. Então, assim, de certa forma, foi bom por um lado e ruim pelo outro, né? Mas a gente vai aprendendo isso, vai gerando uma certa maturidade, a gente vai entendendo o que é a vida, né? O que é viver, o que é valorizar a vida. E até esse momento era trabalho mesmo. Sim. Você sempre que você comprava alguma coisa era fruto de um trabalho aqui, um trabalho ali que você tinha para fazer. Uhum. E você se considerava um jovem, um adolescente infeliz? Você olhava seus amigos e você falava... Claro que você falava, poxa, eu queria ter essa vida e não tenho, mas isso te trazia uma frustração tamanha de você não ser feliz por causa dessas dificuldades? De certa forma, sim. Né? Eu, dentro dessa situação, por você não ter uma boa estrutura, né? Um bom relacionamento familiar, você não ter tanta aproximação com seu pai, não ter os recursos que você precisa. Então, você vendo que outras famílias, outros amigos têm aquilo que você não tem, de certa forma, a gente acaba se isolando. Sim. E aconteceu isso muito comigo. Eu me isolei tanto nessa fase que eu não conseguia me socializar com outras pessoas. Eu não conseguia ter essa brecha de conversar como eu converso com você hoje. Eu não conseguia. Eu era uma pessoa muito quieta, muito tímida, muito fechado. Né? Isso também já vinha de família pela falta de comunicação, pela falta daquele relacionamento familiar que faltou muito. Eu me achava, às vezes, um pouco inferior às pessoas por conta disso, porque você se acha inferior. Quando você não tem maturidade, quando você é uma criança ainda, passando pela fase da adolescência, você acaba, de certa forma, se achando inferior aos outros. Sim. Por tudo aquilo que você viveu, por tudo aquilo que você passou, pelas coisas que você enfrentou. Então, aquilo vem, sabe, na sua mente, mostrando para você que, poxa, você não pode estar ali, você não pode estar com essas pessoas, porque você se sente inferior. Você se achava incapaz. Exatamente. E inferior de estar vivendo ali, de poder viver o que aqueles seus amiguinhos viviam. Uhum. Deixa eu te perguntar, não entra muito a fundo, porque isso a gente vai falar mais para frente, mas nessa época, até essa parte de adolescente, alguém era cristão na tua casa? Então, a minha mãe, ela, quando eu tinha uns 8, 9 anos, foi quando ela começou a buscar a Deus, né? Ela sempre ia na Igreja Deus e Amor. Sim. Desde mais nova, assim. E quando ela começou a ir, eu lembro que ela me levava. Eu ia, porque eu era muito agarrado com a minha mãe. Assim como o Isaac é hoje com a Larissa, agarradão. Sim. Parece que isso é da gente mesmo, né? Então eu era muito agarrado com a minha mãe. Sempre eu queria estar do lado dela, onde ela ia, eu queria estar perto, porque a ausência de pai novamente. Então ela sempre foi mais presente. Ela se firmou, né? Ela recebeu Jesus como salvador da vida dela. E foi aí que eu vi que o lado emocional dela foi mudando. Foi melhorando. Foi melhorando. E foi esse momento que eu comecei a
a entender um pouco, conhecer de certa forma, um pouco quem era Jesus. Na verdade, quem era Jesus, né? Mas a igreja, a né? igreja. Era a igreja. Porque você não conseguia nem ainda entender o que não você... assimilava, não entendia muito bem. Ia mais para brincar com as crianças que tinham lá também, né? Alguns amigos. Mas mais por conta disso e acompanhar ela. Né? E aí você entra depois disso na sua fase de jovem. Você cresce mais um pouco, né? E como que fica a sua vida? Você continua trabalhando para ganhar, para conquistar os seus bens? Sim. Ou você... Como que foi essa juventude? Quem eram as companhias que você andava? Você chegou a alguma fase que hoje você, se pudesse apagar da sua vida, você apagaria? Você se envolveu por essa estabilidade familiar e financeira com drogas, bebidas, prostituição ou atividades inapropriadas? Bom, nessa parte da minha vida, como eu falei, eu sempre fui muito fechado. Sim. Né? Então, assim, foi bem difícil me relacionar com outras pessoas. Eu lembro que eu já estava aqui, eu fiz algumas amizades, né, mas eu sempre era uma pessoa muito medrosa, sabe? Não tinha como me relacionava com muita gente. Você não confiava. Não tinha muita confiança. Pelo fato até por conta da onde eu morava, era tipo uma roça, sabe? É um local mais reservado, mais calmo. E quando eu vim para São Gonçalo, eu encontrei uma outra realidade. Sim. Né? Eu não queria ficar aqui. Eu sempre falava com a minha mãe, eu quero ir embora, não quero ficar aqui, porque eu já estava acostumado onde eu estava morando, onde claro. eu morava, desde pequeno, então eu já estava acostumado onde eu estava, pelos conhecimentos que a gente vai tendo com outras pessoas. E quando eu me mudei para cá, foi muito ruim de me adaptar. Né? Minha mãe me colocou num colégio aqui nesse CIEP que tem aqui no Galo Branco. E muito novo estudando ali, eu vi uma realidade totalmente diferente do que eu via onde eu morava. Poxa, eu já via garotos da minha idade fumando cigarro dentro da sala de aula, já via garotos fumando maconha no pátio, atrás do colégio. Então, assim, isso me trazia um certo medo, porque eu achava que, na minha visão de adolescente, eu achava que todo mundo que usava droga era traficante, era bandido, sabe? Era pessoas ruins que poderia fazer mal a outras pessoas. Entendi. Então, sempre tive essa visão. Então, eu sempre tive medo. Mas aí, no colégio, acompanhando aquilo ali, você vai vendo que não é tudo isso que você imagina. E você acaba entrando naquela realidade. Eu não entrei diretamente nesse ponto ali, mas quando você vai vendo que outras pessoas, outros adolescentes da sua idade, participam desse meio e desse tipo de convívio, sim, você vai vendo, você começa a ver que não é aquele bicho de 7 cabeças todo que você imaginava. Entendi. Entendeu? Até pelo fato de, como eu falei para você agora, uma realidade totalmente diferente de onde eu morava. E quando eu vim para cá, então assim, as coisas foram foi tudo muito novo para eu poder absorver isso tudo, com tudo que eu já tinha vivido também. Então assim, foi um misto de coisas, de informações. Com certeza. Né? E com o passar dos tempos, eu fui conhecendo algumas pessoas, alguns amigos na rua onde eu morava, onde eu moro hoje, né? E foi ali que as coisas começaram. Mas eu sempre fui uma pessoa assim, uma pessoa dedicada a um crescimento pessoal meu, sabe? Sim. É uma coisa que eu sempre quis. E eu sempre tive esse objetivo de querer estudar, de querer fazer as coisas, trabalhar. Meu pai e minha mãe nunca me incentivaram, falaram assim, filho, eu quero que você faça isso. Meu pai e minha mãe nunca falaram, eu quero que você termine os estudos. Foi sempre a iniciativa veio de você. Foi sempre de mim. Ela me matriculava, me levava, mas se eu falar, hoje eu não vou, eu também não esquentava a cabeça. Até porque minha mãe ela não terminou também, acho que o ensino fundamental por completo, mas não foi uma coisa que, por exemplo, por ela ter feito isso, minha mãe não fez, minha família não participou, não vou fazer também. Mas sempre quis, né? Uma coisa que eu me cobro hoje eu poderia ter feito mais coisa porque eu tive sonhos que de repente eu poderia ter conseguido concluir como criança, né? Porque Sim. quando você tem um pai que te incentiva e ele está ali te apoiando, as coisas tem que ter uma facilidade maior de acontecer. Sim.
pelo fato de você ter uma pessoa que te... exemplo. Ela está sempre te motivando, te incentivando, então isso faz toda a diferença na vida de um adolescente que está na fase de crescimento. E eu sempre fui um cara batalhador. Terminei meus estudos, né, graças a Deus. Você terminou seu ensino médio completo? Completo. Eu fiz, então assim, foi coisas que eu acho que Deus ele já colocava algo no meu coração, porque eu sempre fui uma pessoa empenhada nas coisas, né? Então assim, muitas das coisas hoje que aconteceu, graças a Deus e por esforço meu também. Então eu posso dizer para quem está nos assistindo que essas amizades, essas pessoas que você conheceu que usavam drogas, cigarros, elas não conseguiram te contaminar? Nesse período de tempo, não. Quando que você chegou nessa fase de usar drogas, ou se você usou, ou de bebidas, que você se achou no meio de algo que você falou assim, o que eu estou fazendo aqui, eu preciso parar e sair daqui? Chegou essa fase? Sim, chegou nessa fase. Mas dentro desse período, né, como a gente colocou aqui, eles não tiveram assim tanta influência para eu tomar uma decisão de fazer a mesma coisa. Mas a partir dali, desse momento, convivendo com aquilo ali, foi tirando alguns medos que eu tinha com relação a isso. A sua inocência. Exatamente. A minha inocência como adolescente, ela foi indo embora. Foi se dissipando. Exatamente. Ela foi se dissipando, ela foi indo embora por conta de você estar participando e vivendo e enxergando que aquilo ali não era aquilo que você imaginava. Eu entendi. Não era aquele mal que você pensava. Entendi. Né? Porque quando a gente não tem o conhecimento, não tem acesso a esse tipo de situação, você fica achando um monte de coisa, você maquia na tua mente um monte de situações, mas quando você participa, você vê que não é aquilo tudo, e quando você vai ver, você já está conversando, você já é amigo, né, até o ponto que vai chegar esse momento, porque você está se relacionando com essas pessoas, e é inevitável você fazer e compartilhar o que elas fazem. Sim. Entendi. E partindo desse link de você chegar a esse divisor de águas, de você chegar a um ponto que você viu que praticava coisas que você não deveria praticar, Sim. que você andava com pessoas que eram amigas, mas a gente não pode dizer que estava te levando para o bom caminho. Você também não tinha muita abertura dentro de casa para tirar dúvidas, né? Como que aconteceu esse divisor de águas na sua vida? Como que você conseguiu sair desse ambiente e mudar de vida? Bom, para começar a ser o pastor que a gente conhece hoje. Eu falei dentro desse relacionamento que a gente começa adquirindo, e infelizmente, eu posso dizer infelizmente, porque você começar a viver coisas, a aprender coisas dentro de escola é algo assim que constrange. Sim. Né? Porque você vê que a nossa educação pública ela tem uma deficiência muito grande, assim como a gente vê hoje nas faculdades públicas, né, federais, Verdade. espalhadas pelo nosso país, que a gente vê, infelizmente, hoje está muito mais escancarado, enfim. E, de certa forma, isso foi uma porta aberta, de certa forma, por mais que eu não tenha me entregado ali, naquele momento, mas foi uma porta aberta para desencadear que eu poderia dar um passo aonde eu não conseguia ir, sabe? Entendi. Eu conseguia ir em lugares que eu tinha medo, mas por conta de estar vivendo aquilo ali, foi uma porta aberta para eu poder, não, você pode ir tranquilo que isso não tem perigo para a tua vida. Então foi uma coisa que me levou a conhecer, né? Então, assim, o primeiro contato que eu tive, se você me permitir, eu posso falar com as drogas? Claro, por favor. O primeiro contato que eu tive, eu tinha 13, acho que eu tinha uns 13 anos de idade. Então, assim, foi um momento complicado, bem como você falou, e eu falei aqui também. Eu não tinha contato, conselho de pai, mãe, meu filho não faz isso, esse caminho está errado, aquela questão toda. Então, assim, o tempo que a gente viveu foi um tempo muito difícil.
mas também não posso colocar a culpa no meu pai e na minha mãe, porque foi uma escolha minha. Sim. Né? Nós que decidimos isso, nós sabemos disso. Então, assim, e foi nesse momento, com 13 anos de idade, que eu fui vivendo, participando dessa situação. Foi com um belo dia que um amigo meu, da minha rua mesmo, ele me apresentou o primeiro cigarro de maconha, né? E ali eu vi uma oportunidade de experimentar e ver de fato se aquilo mesmo era uma coisa que pudesse tirar, porque eles falavam que tirava a vergonha, eles tiravam essa questão de você ser uma pessoa fechada, timidez, né? Então assim, eles falavam que você conseguiria se relacionar melhor com as pessoas, né? Então, você é um jovem mais descolado, sim, uma pessoa mais extrovertida. Sim, então, foi certeza. Ali que eu comecei a ter contato com as drogas. Eu me lembro como se fosse hoje. Tinha outros garotos da mesma idade, uns de 15, 16 anos, mas todo mundo usando ali, brincando, sorrindo, e brincando de brincadeiras sadias, né, saudáveis, mas com acesso às drogas. Entendi. Porque, como eu falei, a realidade aqui era muito diferente de onde eu morava. Então, tinha-se muitas facilidades para as coisas aqui. E eu não tinha dinheiro para comprar, mas tinha amigos que te davam. Exatamente. Sempre que tem. Te apresentavam sem você precisar se preocupar comprando ou adquirindo de uma outra forma. Né? Então, foi esse primeiro contato que eu tive. E dali por diante, eu comecei a viver uma vida totalmente diferente. Você usava maconha. Sim. E bebida alcoólica também. E eu creio que tudo isso em decorrência de você querer ali ser mais aberto à vida de algo que você não conseguia porque você teve uma infância muito difícil, né? Sim. E para você, eu lembrei de um detalhe também, que nesse tempo, esse envolvimento que eu tive, nesse primeiro contato, foi mais para poder me inserir dentro daqueles relacionamentos. Porque eram garotos jovens, adolescentes, que já eram mais para frente, então assim, eu era muito fechado. Então acaba que eu queria me ver como aqueles jovens. Você queria ter acesso ali. Ter mais diálogo, tá? Mas então quando eu comecei a ter acesso com as drogas, e de certa forma, a maconha, ela tirou isso de mim. Ela tirou essa vergonha, porque ela tem essa função, ela tem esse poder de tirar essa vergonha de você, de fazer você ser uma pessoa que vai se relacionar mais, você consegue ser mais comunicativo, porque ela acaba tirando a vergonha de você, você acaba deixando de ser aquela pessoa fechada. Entendi. Então, esse tipo de droga é para isso, para poder libertar, né? Assim, uma libertação mentirosa. Fake. Né? Só por 2, 3 horas. Por 2, 3 horas você fica liberto dessa timidez, dessa vergonha, você fica liberto de algumas coisas, mas depois você volta, parece que pior do que estava. Quando o efeito passa, você se isola mesmo. É como se você ficasse meio depressivo. E você chegou você se considerou em algum momento viciado nisso, que você não conseguia ficar sem? Cheguei no momento, já na juventude, isso já com 18 para 20 anos, 18, 19, 20 anos, nessa idade eu já consumia muito. Eu já não conseguia mais me alimentar sem consumir, eu era totalmente dependente. Eu posso dizer para você que eu era dependente, químicos são drogas sintéticas, né? Sim. Cocaína, crack, eu não usei esse tipo de droga, de crack. Cocaína eu cheguei a usar também, depois eu posso até falar um pouco disso. Mas a maconha, ela foi uma droga que ela me trouxe uma dependência crônica, né? Eu não conseguia, só conseguia me alimentar fumando, ou sobre o efeito da droga. Eu só conseguia dormir. Então, se eu não tivesse usado, se eu não tivesse fumado um baseado... Você não dormia. Eu não conseguia dormir. Eu ficava desesperado, eu ficava tentando buscar o sono quando não tinha condições de comprar, não ter. Eu já fiz coisas tão loucas. O meu vício, a minha dependência crônica era tão grande que eu já tive momentos de sair dos lugares sair de casa para os lugares que eu usava para poder ver se eu tinha alguma coisa que eu deixei ali, alguma coisa assim, porque você algum lugar para você usar. Eu tinha essa dependência. Eu cheguei no momento da minha vida que eu era de manhã, de tarde, de noite. Eu já cheguei. Eu até revelei uma vez para um colega meu, para um amigo meu, porque eu dei um testemunho para ele daquilo que Deus fez na minha vida,
que Deus ele tem o poder de libertar a gente se a gente querer. Né? Por exemplo, eu era tão dependente que eu já cheguei a fumar mais de 20 baseados por dia. Imagina a mente de um jovem, de um adolescente que fuma 20 baseados por dia. Eu cheguei nesse estágio de fumar muito mesmo, muito. De ficar quase 24 horas sob o efeito, porque eu gostava daquele momento, porque aquilo me libertava. Você não queria mais voltar para o Wander fechado e depressivo. Então você queria dar uma continuidade no Wander. Isso, aquele Wander descolado. Descolado, aquele Wander popular, aquele Wander que achava que ela te dava uma sensação de poder. Poxa, de você ser um cara que, poxa, chega ali, todo mundo gosta de você, tá contigo. Não, vamos chamar ele porque ele é assim, porque ele é um cara bem comunicativo, bem cheguei, né? Aquele cara cheguei. Sim. Então, eu usava muito por conta disso. Porque... Nessa época você trabalhava, por exemplo, a sua família, nessa época que você ficava muito tempo drogado, sua família percebia, ela sabia? Com certeza. Mas a sua mãe comentava alguma coisa? Ela tentava conversar com você já nesse período ou não? Ela só orava. Né? Ela não brigava comigo, não. No início, quando ela descobriu, ela até brigou assim, mas ela viu que não tinha jeito e ela só orou. Ela só ficava orando. E meu pai também, que quando meu pai já chegou uma fase que meu pai ficou mais presente em casa, foi até na época do nascimento dos meus irmãos, ele se tornou mais presente. Mas ele nunca também se meteu muito, não. Porque a gente nunca teve um bom relacionamento. Eu só fui me relacionar mais com meu pai acho que não na parte final da vida dele. Sim. Mas minha mãe, ela sempre se preocupava. Depois que eu conheci as drogas, ela se dedicou totalmente à oração pela minha vida. E você chegou a sair de São Gonçalo atrás de curtição, de drogas? Você chegava a ir para o Rio de Janeiro, para Niterói? Muitas vezes. Eu fui praticamente todas as comunidades do Rio de Janeiro. Sério? Eu já fui para, posso falar aqui, né? Nova Holanda, Parque União, Arará, Jacaré, Tuiuti, Mangueira, Chatuba na Penha, Cidade Alta. Eu vivia dentro dessas comunidades curtindo baile funk. Eu vivia lá dentro mesmo, no coração da parada. E lá dentro no baile, você, além da festa, você usava drogas, bebida alcoólica? Além da maconha, eu conheci também a tal da loló, né? Eu conheci essa droga também através disso. No baile funk você vai conhecendo outras coisas. Sim. Porque ali tem muitas coisas. Então ali eu conheci o loló, lança-perfume, a cocaína também veio no meio disso tudo. Aí a vida ficou uma loucura. Mas eu trabalhava, eu conseguia ainda separar esse momento, às vezes, para ludibriar, às vezes, para as pessoas não perceberem que eu estava sob o efeito de droga, eu usava colírio nos olhos, porque os olhos ficavam muito vermelhos, então eu usava colírio, então muita gente não percebia que eu estava sob o efeito da droga, mas eu até trabalhando, eu também estava sob o efeito da droga. Gente, chocada. Eu não conhecia o testemunho do pastor Wander. A gente vai fazer um intervalinho. Eu tô aqui já me emocionei, vocês não viram daí. E a gente já volta com a segunda fase desse testemunho, onde ele conhece Jesus e Jesus transforma a vida dele. E como Jesus transformou a vida dele, ele pode transformar a sua também. A gente já volta. Dando continuidade aqui ao testemunho do pastor Wander. A gente parou, pastor, onde o senhor falava, né, das suas idas ao Rio de Janeiro, baile funk, onde você conheceu novas drogas, né, onde o vício já estava ali bem inserido, enraizado na sua vida. O que mais você pode contar do que você viveu nessa época, aonde tudo isso te levou? Aonde foi o fundo do poço que você chegou com tudo isso? Bom, eu nesse momento, né, da minha vida, nessa fase da minha vida, quando eu comecei a frequentar todos esses lugares, foi ali que eu tive acesso, bem como eu falei aqui, a outras drogas, né? E através dessas drogas, isso foi mudando um pouco a minha personalidade, ela mudou muito a minha pessoa. A pessoa que eu era fechada, tímida, eu comecei a me tornar
uma pessoa muito explosiva. Eu lembro que eu chegava às vezes em casa drogado e minha mãe perguntava onde eu estava, preocupada, e eu era grosseiro com ela, muitas das vezes. Isso me arrependo muito, porque muitas das vezes eu tratei minha mãe mal, porque ela se preocupava comigo por causa do efeito das drogas. Isso me mudou muito, né? Transformou aquele medo em uma pessoa muito arrogante, muito ignorante, muito explosiva. É a sensação de poder que você comentou, né? Eu cheguei a ficar um pouco até violento também, porque tinha lugares que eu ia e às vezes eu não gostava de certas pessoas, criava muito problema, eu era uma pessoa problemática. Inclusive até que também na época, em São Gonçalo, tínhamos uma casa de show aqui que era Nova Show, né? Que eu frequentei muito. Eu briguei muito dentro daquele baile ali, porque vivia um tempo de confronto de facções, e eu lembro que muitos jovens morreram também nesse baile funk. Castelo das Pedras também foi assim, um baile mais social, né? Podemos dizer assim, mas eram os lugares que eu era transformado, sabe? Por causa da droga, da bebida, de um monte de coisa. Brigas físicas mesmo? Físicas. Eu já cheguei a brigar com 10 seguranças dentro do Castelo das Pedras. Drogado, cortaram meu olho, cara ensanguentado. Eu era muito, muito doido, sabe? Quando eu estava sob o efeito da droga, quando eu estava sob o efeito dessas substâncias, eu não tinha medo se eu ia morrer. Eu ia para dentro mesmo e uma coisa foi puxando a outra. Então eu tive contato com a maconha me levou a outras coisas. Né? Então acaba que uma coisa foi puxando a outra. Efeito dominó, né? Exatamente. E hoje a gente vê muitos jovens, né, se envolvendo exatamente por esse motivo, por curiosidade, por querer se enturmar, por querer ter acesso a grupos de pessoas que ele não tem acesso por, de repente, timidez ou até classe social. Então, ele começa a usar ali uma pequena quantidade para dar aquela sensação de poder, mas quando se vê, ele já está num caminho que humanamente sem volta. Meio que sem volta. Eu cheguei nesse momento que eu reconheci que não era bom para mim, né? Porque eu via que algumas pessoas, né, alguns parentes do meu pai, eu via que até vizinhos mesmo, já tinham uma certa rejeição com a minha pessoa por conta disso. Entendi. Eu vi que teve até mães de alguns colegas de rua, vizinhos, que falavam para os seus filhos: não quero você andando com esse rapaz, não quero você andando do lado dele. Então, assim, isso trazia uma certa frustração para mim, porque eu acabei entendendo que em vez de aproximar algumas pessoas para o meu convívio, eu afastava elas de mim, por ser esse tipo de pessoa. Sim. Por conta daquilo que as drogas, a bebida e esse convívio fez comigo. Sim. Então, aí eu participei disso. E dentro de tudo isso, eu, pelo fato de ter caminhado com a minha mãe desde pequenininho, eu tinha certo aquele temorzinho dentro do meu coração. E eu lembro que aqui no Galo Branco, nós tínhamos o bonde dos 30 rapazes. Era muito jovem junto, a gente entupia essa praça do Galo Branco aqui, aquela casinha ali, ao ponto de não ficar ninguém no Galo Branco, só a gente. Porque as pessoas ficavam com medo da gente, porque a gente tomava conta de tudo, a gente invadia o Brizolão ali para usar droga, a gente botava terror. Fazia aquela arruaça. A gente tinha um bonde ali que era, nessa época a gente não vê hoje mais isso, graças a Deus, né? Mas na nossa época a gente colocava o terror. Mas sempre que eu andava com esses rapazes, eu passava perto das igrejas assim, e eu olhava lá para dentro da igreja e eu falava assim: poxa, um dia de repente eu posso estar ali e Deus pode me libertar. Essa coisa que a gente tem, né, do temor. Sim. Porque querendo ou não, você acaba enxergando que aquilo não é bom para você e você vê uma outra realidade. Porque acredito que já era o efeito das orações da minha mãe. Com certeza. Porque a oração de mãe, sabe como é? Sim. Tem muito efeito. Um efeito poderoso. Então, assim, ela orou muito por mim e eu já comecei a ter esse temor. Já com 20 anos, 21 anos, já comecei a ter esse temor. E eu pedi a Deus, falei: Senhor, será que eu consigo me libertar? Porque, de fato, eu não me via liberto mais do que eu fazia. Por quê? Porque eu já gostava muito.
Eu tinha prazer naquilo que eu fazia. No início era para ser sociável e se sentir poderoso. Chegou uma época que você já curtia e gostava da vida que levava. Sim, eu já tinha prazer no que eu fazia porque trazia felicidade, alegria, sabe? Eu tinha mais acesso às meninas por conta disso, eu conseguia me relacionar melhor, eu conseguia conversar melhor, então isso acaba me engrandecendo. Trazendo vaidade. Exatamente. Então, assim, pelo fato de eu estar vinculado com as drogas, eu conseguia ser essa pessoa que eu não era. Sim. Entendeu? Então, acabou que eu fiquei tão dependente que eu não consegui me ver sem. Como eu falei aqui, imagina você ficar... Tudo que você fizer no teu dia a dia tem que ser sob efeito da droga. Então, tudo, absolutamente tudo. Não tirando um pingo do I. E você, quando estava fora desse efeito, você se sentia incapaz de fazer uma atividade, de se relacionar com alguém. A droga, ela era 100% essencial na sua vida. Sim, 100%. 100%. Você é o mais velho dos seus irmãos? Sou. E eles também se envolveram com drogas? O meu irmão, ele tem... Eu tenho três irmãos, né? Tenho um pouco mais novo um pouco mais velho que os outros, que é o Anderson, né? Ele se envolveu já com pouco tempo depois de mim. Sim. Né? Mas ele entrou pro tráfico, ele começou o tráfico. Foi uma coisa mais profunda. Ele foi preso 3 vezes, foi bem, a vida dele foi mais complicada assim pelo fato dele ter sido preso. Eu já vivi eu fiquei preso nas drogas durante esse tempo. Ele ficou preso dentro do presídio pelo fato de ter, além de ter usado, traficado, né, vendido. Então assim, acabou. Você só era usuário. É. Mas você acha que você teve algum tipo de influência para ele ou não? Não, porque ele não andava comigo. Ele nunca conviveu comigo e eu nunca ofereci para ele. Você deixava a sua família totalmente à parte disso. Mas ele era até muito mais tímido do que eu. Se eu era tímido, ele era 10 vezes mais, imagina isso. Mas ela já era consequência da vida familiar que vocês tiveram. Ele já era uma pessoa mais fechada. Ele começou a se relacionar com a amizade que ele conheceu, e essa amizade apresentou para ele. Entendi. Entendeu? Ele começou a ver aí essa amizade que ele tinha traficava, ele começou a traficar também, viu que estava dando certo, que não era tão perigoso assim, via o amigo com roupa de marca, vivendo uma vida, poxa, que dava prazer, né? Ele comprava o que queria, se alimentava com aquilo que queria comer, então ele acabou se envolvendo também pela facilidade que o amigo tinha ao acesso àquilo que ele queria. E você, antes que a gente passe para a parte mais gostosa da entrevista, que é o milagre que Deus fez na sua vida, tem algo que você queira falar que foi o ápice da lama que você viveu, que hoje a gente vê que antes, né, você chegou a falar aqui que teve prazer naquilo que fazia, porque realmente muitas das coisas do mundo traz prazer mesmo, traz poder, traz vaidade. Mas quando você é liberto e você olha para trás, isso acontece muito comigo, você enxerga que você vivia num lamaçal de pecado que mais te acorrentava do que te libertava. Você tinha uma falsa sensação de liberdade, mas você era preso. E chegou fora as drogas, algo chegou o ápice de algo que você quer compartilhar com a gente? Teve um momento da minha vida, pelo fato de eu estar tão envolvido com tantas amizades, né, amizades bem perigosas, podemos dizer assim, pessoas que tinham envolvimento. Que tinham poder. E pelo fato disso, eu não era envolvido, eu não vendia drogas, mas eu cheguei a andar armado diversas vezes, portando arma, né? Então aquilo dava uma sensação de poder e você acaba ficando mais preso dentro daquele ciclo. Sim. Se torna meio que um ciclo vicioso porque você fica dentro de pessoas empoderadas, sim, podemos dizer assim, né? E eu lembro que a gente viveu um tempo aqui que teve uma guerra de facção, né? A facção ela mudou no lugar onde eu morava, sim, mas no lugar onde eu convivia não mudou, permaneceu. Mas eu nunca vivi eu nunca me relacionei com as amizades de onde eu morava. Entendi. Eu sempre estava do outro lado, tá, né? Porque minha vida toda foi desse lado. Então, assim, pelo fato de eu ter muito conhecimento, tinha um amigo meu também que andava muito comigo,
e ele tinha muito conhecimento também, mas esse amigo meu também se envolveu, ele participou, vendeu, ele traficou mesmo, né? Mas ele era muito amigo meu, a gente tinha muito contato. E teve uma vez que teve uma incursão de policiais dentro da comunidade onde eu morava, né? E ali teve um confronto intenso, um tiroteio intenso. Mas sendo que eu não estava em casa, eu estava fora de casa, e eu lembro que já era de noite, era numa quarta-feira isso, eu lembro como se fosse hoje. Foi numa quarta-feira, e quando eu cheguei próximo de casa, eu estava com esse amigo, né? E eu falei para ele, vamos ali na casa do outro amigo, poder chamar ele para a gente poder passear, sair, né? Pra poder, acho que eu fui chamar ele na época para ir para Nova Show, e ele falou, e eu falei com ele, cara, vamos lá conversar com ele, tal, de repente ele está em casa. Aí ele falou, não, beleza, vamos lá. Aí quando eu subi na casa dele, tinha que passar por um beco pequeno, e eu subi até a casa dele, eu chamei ele e tal, ele apareceu, eu chamei ele para poder sair e tal, ele falou, rapaz, eu não sei se eu vou sair não, porque tá tendo uma troca de tiro na comunidade e tal. Eu falei, por mesmo, pô, o couro tá comendo aqui, a bala tá comendo, o tiroteio tá intenso aqui dentro e tal. Eu falei, que isso, não tô escutando nada e tal. Não, mas tá, cara, é melhor sair de casa não. Aí eu falei assim, mas o tiroteio é onde? É nos alemão? Eu falei isso, chamei, né, a outra facção, chamei de alemão. Que é os porque inimigos, quando você né? chama uma outra facção de alemão, você está humilhando ela. Entendi. Entendeu? Eu falei nos alemão, mas sendo que era onde eu morava, onde eu não tinha contato. Eu já estava humilhando a facção de onde eu morava. Eles pularam, né? Eles pularam de facção. Porque era a mesma facção que eu convivia. Então, ele falou, rapaz, está tendo tiroteio e tal. Eu falei, cara, então tipo, a bala tá comendo nos alemão, eu lembro como se fosse hoje, a bala tá comendo e tal. Tiroteio, eu falei, rapaz, tomara que morra todo mundo, tomara que quebre geral, para eles aprenderem a não pular de facção. Eu falei isso assim mesmo. Aí o que aconteceu? Os 4 rapazes estavam dentro do mato escutando tudo. Aí você imagina. Os 4 rapazes estavam dentro do mato, escutando tudo, e eu conversando ali, falando aquele monte de besteira, e o amigo meu, rapaz, não fala isso não, cara, que isso, os caras podem estar escutando. Eu falei, eu quero nem saber de nada, porque eu era maluco, né? Aí tudo bem, eu falei, você vai sair? Não vai? Não, não vou não. Eu desci com um amigo meu, fui lá na casa dele, eu tinha uma bicicleta, deixei a bicicleta na casa dele e voltei. Quando eu voltei, a quadrilha desceu. Atrás de você? Atrás de mim, atrás desse amigo que estava comigo, tinha outro amigo, né? Aí desceu, com isso que eles desceram, eles viram a gente andando, descendo também. Aí chamaram a gente, vem. Aí você já imaginou que fosse por isso? Não, ele falou, não, vem. Eu achei até que era a polícia, porque eles estavam, tinha troca de tiro. Falei, aí eles falaram, vem, é P2, é a polícia disfarçada, é a polícia paisana. Falei, tudo bem, eu fui. Aí quando eu cheguei perto, que eu vi que eram os 4 principais que estavam correndo. E aí houve essa situação, eles pegaram a gente, aí eles começaram a interrogar, por que você está falando isso? Você mora aqui na comunidade, está falando isso, tal. Entendi. Eu falei, não, cara, me desculpa, tal. E começaram a bater na gente. Aí você já imagina, o cara com a arma desse tamanho, aí começaram a bater a gente com a arma, e me arrebentaram todo, levei uma coronhada na boca, quase quebraram meu dente, e fiquei tão desesperado naquele momento. Quando eu estava já vendo tudo preto, já não estava escrevendo mais nada, eu só lembro que o rapaz falou assim, vamos executar ele agora. Aí quando ele botou a arma, era uma arma bem grande, ele botou a arma pontada na minha cara, e ele falou assim, vamos executar ele agora. Aí nisso, quando ele falou isso, outro representante que estava ali, que estava junto com ele, falou, não mata ele não, deixa para servir de lição, porque se ele tiver de novo a gente pega ele. Aí foi nisso, quando ele falou isso, esse rapaz, ele não deixou esse rapaz matar a gente, e esse rapaz que queria me matar, ele era o cara que trocava mais tiro com polícia dentro da comunidade, ou seja, ele era aquele cara, era o famoso bicho solto daquela comunidade ali. Ele era o cara que realmente era o atirador. Ele é o cara que estava ali, que botava o peito para trocar mesmo, não tinha medo não. Ele era o cara terrível mesmo. Teria maior facilidade em acabar com você assim, ali. Aí eles soltaram a gente, eu falei, cara, eu nem acreditei, eu falei assim, foi Deus, porque ninguém que cai na mão de uma outra facção sobrevive, 99,9%
Você pode Deus já estava ali cuidando da sua vida. Você pode perguntar a qualquer um que não sobrevive. Se outra facção pegar outra pessoa de outra facção, não sobrevive. Ainda mais falando aquilo que eu falei. Sim. Então ali eu vi que foi a mão de Deus. E muita gente, depois eu fui embora, porque eu morava dentro da comunidade. Eu falei, eu tenho que ir embora daqui, eu todo arrebentado, ensanguentado, o pessoal desesperado na rua, me olhando, o que aconteceu, aconteceu. Aí o pessoal, aí eu expliquei a situação, cara, você nasceu de novo, porque tinha muita gente morrendo nessa época. Muita gente morria nessa época, até por muito menos. Muito menos. Por nada, muitos jovens morriam por nada. E eu sobrevivi dentro de uma coisa assim, que eu posso dizer que é um verdadeiro milagre de Deus. E dali eu falei, eu tenho que ir embora daqui, não posso ficar em casa, porque a comunidade, o tráfico era perto. Né? O acesso era muito fácil. Então eu tinha que ir embora. Aí foi quando eu procurei a casa de um amigo. Eu posso até citar o nome dele hoje, Pedro. Foi quando eu procurei, eu falei, rapaz, me socorre aí que o bicho pegou na comunidade lá, de repente ele nem deve lembrar disso. Mas eu cheguei todo arrebentado, pedi socorro a ele, fiquei alguns dias na casa dele lá, escondido, né? Esperando a poeira baixar. Aí, dentro de tudo isso, passou, né? Quinta, sexta. No sábado, eu decidi voltar aqui. Voltou. Para poder ver como que estava e tal, saber das informações, colher algumas informações, para ver se a poeira baixou. Pois bem, aí eu fui na padaria, encontrei um outro amigo meu, e eu chamei ele para a gente tomar um refrigerante, aí fumei outro baseado, aí drogado, tomando Coca-Cola. Isso eu me lembro como se fosse hoje também. Foi uma cena de filme, foi uma coisa tremenda. Foi num sábado à tarde, de sol quente, era verão, e quando eu vi, apareceu um carro, 4 portas, na Praça do Galo Branco, carro cinza, escuro. E quem estava dentro do carro? Os 4 caras que tinham me pego dentro. Tinha te batido naquela ocasião. Isso, por exemplo, foi na quarta, no sábado, eu vi eles na Praça do Galo Branco, eu até achei que eles vinham atrás de mim. Porque você fica com um monte de neurose na cabeça por conta daquela situação. Mas quando eu vi, o carro parou atrás daquele banquinho que tem ali da praça ali, quando você vem da igreja para lá, você entra, na rua do Pastor Tiago ali, quando você tem acesso à entrada da rua, o carro parou ali, e tinha um rapaz sentado no banco, lendo o jornal. Aí esse rapaz que queria me matar, ele saiu do carro com uma pochete, e ele sacou uma pistola cromada. Você ficou sentado? Não, eu fiquei na padaria de Irene ali, tomando minha Coca-Cola, eu até me escondi ali para ninguém me ver. Que eu já estava meio paranoico, né, nessa época. Aí eu me escondi, eu falei, rapaz, eu falei com um amigo meu, eu falei, fulano, cara, é aquele cara que queria me matar. Ele, não, eu falei, é ele sim, cara, ele que queria me matar. Que fulano de tal não deixou. Ele, que isso, ele mesmo é. Aí quando ele viu que o cara sacou a pistola, eu falei, é ele mesmo. Mas ele sacou a pistola para matar um cara que estava sentado na Praça do Galo Branco. Meu Deus. Quando ele sacou a pistola, o outro rapaz já tinha percebido que ele parou o carro ali para poder matar ele. Uhum. Esse rapaz que estava sentado lendo o jornal percebeu tudo. Quando ele percebeu que o cara sacou a pistola que ia apontar para ele, esse rapaz já sacou a outra pistola que ele tinha e já sacou virando, dando tiro em cima dele. Ou seja, esse rapaz que queria me matar, ele morreu na praça com um tiro na testa. Esse rapaz que estava na praça deu 2 tiros nele. Ele errou. Um tiro ele errou, que foi o primeiro, mas o segundo deu na testa. Foi uma cena de filme. E o primeiro tiro que ele errou, o projétil caiu bem no meu pé. O projétil bateu esse tiro que ele deu, o primeiro que ele errou, bateu no poste, e do poste esse projétil caiu em cima do meu pé. É filme. Então, filme, meu povo. Então, assim, esse detalhe é importante eu contar porque eu vi mais uma vez a mão de Deus, porque eu quase morri na quarta e no sábado eu não queria ver, hoje eu posso dizer que eu não queria ver a morte de ninguém. Não, eu entendo. Não é que você desejou a morte dele. Eu não desejei, exatamente. Mas você não teria paz se ele ainda estivesse ali comandando, liderando. Exatamente. Então, isso na quarta-feira aconteceu comigo. E no sábado ele tenta matar uma outra pessoa e essa pessoa mata ele. E o projétil que essa pessoa que deu tiro em cima dele errou e caiu no meu pé, eu falei, cara, isso parece ser alguma resposta, alguma coisa.
E eu peguei esse projeto e falei, cara, que tá aqui, eu peguei, eu falei assim, eu fiquei meio pasmo na hora, meio nervoso, porque eu comecei a pensar, eu falei, vamos pensar que eu estou envolvido, vamos pensar que eu mandei matar, vamos pensar que eu tô junto, e veio um misto de informação, de pensamento, e eu fiquei desesperado naquele momento, e agora? Aí eu corri para casa de Pedro de novo, fiquei mais um tempo lá, até a poeira baixar, e eu fiquei sabendo que nesse dia que esse rapaz morreu na praça, os outros 3 foram procurar quem? O outro rapaz que estava comigo, que queriam matar ele junto de mim, nesse dia, na quarta-feira. Então aí que eu fiquei doido. Para saber se tinha... Aí eu fiquei doido, eu falei, poxa, se foram procurar esse menino que estava comigo, eu falei, então pensando que a gente estava envolvido dentro dessa situação, porque ele era traficante da comunidade, da outra, né? E eu falei, poxa, acabou. Você quer matar ele, quer me matar também, vão querer ir lá na minha casa, perguntar à minha mãe. Enfim, aí eu sumi de novo, fiquei um tempão fora. E dentro de mais ou menos 2 meses, os 3 morreram também. Os 3 morreram e graças a Deus eu sobrevivi, né? E você conseguiu voltar para a comunidade. E mesmo eu não estando envolvido diretamente com o tráfico, mas indiretamente eu estava envolvido. Com certeza. Pelo fato de estar ali com aquela galera, portando arma. Não, e você podia ter perdido a sua vida mesmo indiretamente envolvido. Porque muitas pessoas acham que eu só ando com fulano que é envolvido. Não tem nada a ver. Que tem eu ter essa amizade? Não é que você vai se desfazer dos seus amigos, mas você precisa saber com quem você anda, você precisa saber das suas atitudes, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, esse seu testemunho, ele consegue clarear nossa mente em vários sentidos, e eu creio que para aqueles que estão nos assistindo também. Você ficou nessa vida, pastor, até quantos anos? Então, eu fiquei até os meus 22 anos, 21 para 22, né? Foi quando eu comecei a me esforçar para poder largar o que eu estava fazendo. E depois disso eu continuei usando, eu continuei bebendo, eu continuei fazendo até para poder esquecer, porque te ajuda já queria esquecer outras coisas. Porque traz uma falsa paz para a gente, pro nosso uma coração. Bola de neve. Né? É uma coisa que eu vi que foi a mão de Deus, e a mão de Deus é as orações, né? Porque a oração da minha mãe surtiu muito efeito. Eu acho que foi fundamental para poder me livrar daquilo ali. Você perdeu muitos amigos nessa vida? Muitos conhecidos, muitos que compartilharam droga, muitos já se foram. É muita gente. Quando você aceitou Jesus e começou a caminhada, você ainda usava drogas? Quando eu recebi Jesus, a primeira vez foi na Igreja Batista do Rocha. Primeira vez que eu recebi. Com quantos anos? Foi com... Não, eu tinha acho que 20 ainda, 20 para 21. Sim. Então você já tinha ido numa igreja. Já tinha ido numa igreja. Mas não foi porque eu quis. Foi uma namorada que eu tive que me levou. Entendi. Ela me levou. Foi um relacionamento que eu tive. Eu trabalhava já, carteira assinada, aquela coisa toda. Eu já conseguia, por ter um relacionamento assim mais sério, né? Eu consegui mudar um pouco o comportamento. Eu já conseguia usar droga, eu já conseguia equilibrar algumas coisas por estar aí na igreja também com ela. Né? Eu lembro que ela dançava também num grupo de dança. Né? Então, assim, eu tive um relacionamento com ela e ela, de certa forma, ela foi me ajudando. Mas ela não sabia também o que eu fazia. Eu escondia dela. Entendi. Para ela você era um jovem, normal. Mas quando eu recebi Jesus, foi lá, foi nesse período. Você frequentava com ela lá alguns cultos? Fiquei um ano caminhando com ela, indo assim. E é por isso, eu não tinha aquele contato, eu não tinha aquela coisa de, tô aqui porque eu quero. Dava por causa dela. Não era porque eu queria estar lá. Sim. Porque eu dormia, eu lembro que eu dormia muito no culto. Eu dormia no culto e eu ficava assim, acorda. O pastor está pregando, eu falei, tá. Tipo assim, então eu ia mais por conta dela, não é porque eu queria estar ali, porque porque Jesus está aqui. Não mudou sua, ainda não era essa, não tinha chegado nessa etapa. Ela que vamos lá na frente, porque o pastor fez o apelo, eu fui por conta dela e tal. Né? Inclusive hoje um pastor até amigo meu, né? O
lusitano, é uma benção. Mas assim, mas eu só tive um encontro com Jesus mesmo quando eu passei por um momento difícil na minha relação, na relação que eu tive com essa pessoa que eu namorei. Que não foi essa. Não, foi essa. Foi essa. Porque ela teve que se mudar daqui, porque o pai dela era marinheiro. De uma coisa que eu tive um sonho de ser, que era marinheiro, né? Sim. Então, assim, eu conheci essa pessoa, ele foi um pai para mim, um pai que eu não tive, né? Ele teve que se mudar por conta de trabalho, ela teve que também. Foi quando as coisas começaram a se desencaminhar na minha vida, né? Você sentiu muito a partida dela. Porque ela conseguia me frear um pouco. Sim. Né? Ela me freava um pouco. E quando ela foi embora, a gente mantivemos o nosso relacionamento. Distância. Ela queria noivar, casar, aquela coisa toda. Era o sonho dela e ela achava que eu já era a pessoa certa para ela. Mas então, e aí não sabia de nada da sua vida. Não sabia de nada. Mas estando ali com ela, o ambiente parece que começou a me dar uma certa força para eu controlar essas coisas. E quando ela foi embora, eu comecei a fazer coisas erradas novamente. Aí veio as traições, porque eu não atraía, né? Nunca traí ela, mas aí eu comecei a trair, ela ficou sabendo. E eu achava que o relacionamento estava na minha mão, então acabou que aquele momento eu comecei a gostar muito dela. Eu tive um sentimento muito forte por ela. Mas quando a gente está no mundo, a gente acha que tem todo o controle. Sim. A gente acha que tem domínio de tudo, né? E eu achava isso. E um belo dia, ela sempre me ligava, Wander, eu quero casar com você, eu quero casar, e casar. Todo dia isso, chegava a me apurrinhar o juízo. Isso é chato, que eu falei, meu Deus do céu, quer falar de casamento. E casamento à distância. Aí teve uma vez que ela me levou para lá, para esse local onde ela estava. Você chegou aí? Me levou para lá, para outro estado, né? Uhum. Outro estado. Fiquei na casa dela 20 dias. Foi um desespero para mim, porque com vício, viciado. Lá você 20 dias eu fiquei assim, fiquei em desespero. Eu falei, agora? Porque eu estava dentro da casa do meu sogro, aquela questão toda. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer agora? Não tinha. Então, assim, aí eu fiquei com ela ali e ela descobriu. Porque na época era o Orkut ainda, né? O MSN, ela conseguiu, não sei como, acessar minha rede social. Ela viu que eu conversava com muitas mulheres ali. Eu conversava com 4, 5 mulheres diferentes e com esse relacionamento com ela, aquilo ali que foi que esfriou o nosso relacionamento. Mas eu neguei até a morte, que não era eu, que alguém clonou tudo aquilo ali. Quando a gente está no mundo... Homens. Homens não cristãos, porque o homem cristão não faz isso. Exatamente. E aí o tempo passou, eu vim embora, aí ela sempre me ligando com desconfiança. Aí eu vacilei de novo, fui para outro baile, pro Castelo das Pedras. Aí quem eu encontro lá, uma amiga dela. Aí ela foi, essa amiga, né, fofoqueira, né, mulher... Contou. Fez a fofoca pra amiga, teu namorado estava aqui no castelo, com fulana de tal. Eu falei, meu, que é isso, cara? E agora? Aí eu negando, e eu vi que eu estava vacilando muito no relacionamento, mas eu gostava muito dela, sabe? Mas você no mundo, você não mede as consequências. Você, sabe? Não é que você não gosta da pessoa, mas quando você está no mundo, você fica meio cego. Você quer fazer aquilo que tiver ao teu alcance para fazer, você vai fazer. Porque o mundo, você não estando na presença de Deus, não vivendo com Deus, é totalmente diferente. O mundo acaba te levando, as influências, as amizades, o que está acontecendo. Tu não vai deixar de ficar com a menina ali porque a tua namorada está lá. Respeita a sua namorada. Entendeu? Então esse respeito só vem mesmo quando você tem Jesus no teu coração. Quando você tem Jesus, esse temor a Deus, porque é o princípio, né? São esses valores. Quando você tem isso no teu coração, que você consegue respeitar a pessoa que está com você. E eu não fiz isso com ela. Mesmo tendo andado com ela indo para a igreja, e chegou um belo momento na minha vida que ela me ligou, né? Falando que queria terminar o relacionamento, que não se via mais comigo, não via mais esse relacionamento. Casamento. Quando ela falou isso, quando ela falou isso para mim, sabe aquelas escamas quando cai dos olhos, parece que você fica sem chão. Quando ela falou isso, eu falei, não é possível. Aí o coração veio a mil, parece que tudo desabou naquele momento. Aí nasceu um Wander que não existia dentro de mim. Nasceu uma pessoa que não existia, que começou a chorar por relacionamento, porque eu não era presa a relacionamento. Aí eu, de fato, dentro de tudo isso, eu comecei a ver
que eu gostava dela mesmo. Porque, poxa, eu tive um relacionamento com os pais dela, gostavam muito de mim. O pai dela deixava carro na minha mão, moto. Isso bem novinho, imagina. Então, assim, ele tinha total confiança na minha pessoa. E vendo tudo isso indo por água abaixo... Assim, você valorizou quando perdeu. Exatamente. Depois ainda teve mais etapa de droga. Eu tive uma recaída pior. Eu usei mais, eu usei cocaína. Eu ia mais para baile, eu frequentava tudo. Eu fiquei 3 noites pernoitado dentro de uma comunidade usando droga. Imagina 3 noites sem dormir para poder. Eu fiquei num estado depressivo mesmo. Eu fiquei emagreci, fiquei mais magro e a droga já não estava mais fazendo efeito. Porque olha só, ele estava 3 dias, né, usando drogas, cheio de drogas para esquecer aquele sofrimento que ele estava passando e já não fazia mais efeito, porque só Deus, só Jesus Cristo é a água da vida, é aquele que vem para transformar definitivamente a nossa vida. Com certeza. E nada mais que aconteça de ruim que a gente possa passar. Vai doer? Vai, porque somos humanos. Mas a gente não vai esmorecer, porque quando Deus ele entra na nossa vida, não tem como voltar atrás. Não tem isso de efeito. A gente vai passar pela luta e a gente vai conseguir. Então, assim, é tremendo isso que você falou, pastor. Tive que dar essa pausa porque as pessoas precisam entender isso. Chegou um momento que a droga não fazia mais efeito. Deus colocou algumas pessoas na minha vida, que foi uma vizinha minha que me levou para a Igreja Nova Vida. Fui algumas vezes nessa igreja, participei de culto jovem, tal. Inclusive essa vizinha minha tinha uma filha que também gostava de mim, sabe? Tinha uma certa atração pela minha pessoa, mas eu via ela com uma menina tão, sabe, que longe do meu convívio, que eu não tinha essa maldade com ela, nada disso, mas mesmo assim ela me chamava para os cultos, eu ia, pelo que eu estava enfrentando, mas eu via que não tinha muito efeito. Foi um momento que eu lembro como se fosse hoje, eu estava no chuveiro da minha casa, eu falei, Senhor, se o Senhor existe mesmo, de verdade, foi nesse momento, né, que eu me lembro como se fosse hoje. Falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor tem um prazer maior do que esse que eu sinto fazendo o que eu faço, então me mostra isso. Eu no chuveiro da minha casa. Porque eu estava sofrendo, mas eu tinha prazer no que eu fazia, porque eu tinha contato com outras mulheres, mas eu estava sofrendo. Sim, porque parece... Era uma confusão de sentimentos. Você estava perdido. Você, de repente, não percebeu, mas você estava totalmente perdido. E tem muita gente perdida aí hoje. Então, assim, eu fiquei muito confuso, com a mente muito confusa com tudo que aconteceu. E aí eu falei, Senhor, me mostra que prazer é esse que o Senhor tem, maior do que eu sinto fazendo o que eu faço. Aí eu falei isso para Deus. Aí eu fui numa semana, na semana seguinte, e aí o Alexandre Ferreira, né, que é um amigo também, que era meu vizinho, ele me fez o convite para vir aqui na igreja. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, me leva numa igreja que eu possa, de fato, te conhecer. Porque as igrejas que eu fui, eu não valorizei, eu não dei importância, mas fala comigo. Me dá mais uma chance. Eu falei, Senhor, fala comigo para eu poder mudar a minha vida mesmo. Porque eu já não via mais solução. Eu falei, eu quero entregar a minha vida de fato para Jesus, mas eu não conseguia. Então foi quando teve um culto de domingo que eu vim aqui. A tia Rita, ela era viva ainda, aí ela foi usada por Deus nesse dia, me lembro como se fosse hoje. Ela foi usada por Deus. Ela falou comigo, Deus manda dizer para você que Ele vai mudar tudo isso que você está enfrentando, mas não se preocupe com o que as pessoas pensam a seu respeito. Ela falou para mim, não se preocupe com aquilo que as pessoas pensam a teu respeito. Só continue caminhando, continua buscando. Que quanto mais você buscar, mais força Ele vai te dar. E você vai sentir isso em pouco tempo. E aí foi dali que eu comecei a buscar. Eu ficava sentado lá no último banco, sozinho, lá no meu cantinho. Aqui na igreja. Aqui na igreja. Assistindo o culto. E a partir dali eu comecei a vir. Depois, quando eu fui ver, um mês caminhando, eu já vi que eu não estava mais usando droga como eu usava. Eu já não estava mais sentindo aquela angústia, aquela depressão que eu estava sentindo. E eu não tinha ninguém assim para me ajudar, não. Vamos lá hoje. Assim, o Alexandre Ferreira me chamou. Chamou no primeiro dia, depois. Eu lembro até que o pastor Adriano, na época, foi lá convidar meu pai era vivo ainda.
foi o pastor Adriano e o Vicente na época, né? Sim. Isso há muitos anos mesmo. Então eles foram lá, eu lembro que eu não fui, meu pai chegou a vir aqui, meu pai veio aqui na igreja, ele veio aqui, Deus também falou com ele. Então assim, as coisas começaram a mudar a partir dali. Aí quando eu vim, tive essa experiência aqui com Deus, comecei a vir, aí comecei a prestar atenção na palavra de fato, aí comecei a entender um pouco as coisas, aí foi quando as coisas começaram a mudar. Eu lembro que o pastor Tiago, em uma das suas pregações, ele falou que toda vez que ele ia dormir, ele orava, e aquilo ali, quando ele falou aquilo me impulsionou a orar também, porque eu não tinha muita experiência. Sim. Eu falei, poxa, beleza, toda vez que eu for dormir, eu vou orar então. E depois que eu criei esse hábito de orar antes de dormir, nunca mais eu parei, e dali começou as coisas a mudar na minha vida. Eu já não me via mais fazendo o que eu fazia, eu já estava praticamente liberto, já não usava mais drogas, Deus estava me lapidando, e graças a Deus, né, eu consegui me firmar, porque muita gente falava assim, você está de brincadeira. Muita gente chegou para mim e falou, você está de brincadeira, você é fogo de palha. Falaram, pessoas enviadas pelo inimigo falou, você não vai permanecer não, você está de brincadeira, porque eles conheciam a pessoa quem era. Claro, conhecia quem era. Então ele falou assim, daqui a pouco tu tá aí com a gente de novo, tipo assim, né? Eu não acredito que você tá caminhando, não. Eu falei, então vamos lá comigo, chamava e tal. E eu lembro, para poder finalizar essa parte, que eu já estava caminhando já há algum tempo, com 1 ou 2 anos caminhando. Eu lembro que essa mãe, tinha a mãe de um colega meu, que falava para mim, que falava pro filho dela não andar comigo, Sim. que não queria ele do meu lado. Eu lembro que teve uma época que ela veio até mim pedir oração, para que eu pudesse orar pelo filho dela, porque o filho dela estava desencaminhado, fazendo coisas que... O jogo virou. Exatamente. Para a pessoa chegar e falar isso para você, é porque de fato ela vê que você está transformado. Com certeza. Então isso foi poderoso. E muitos jovens ali, teve muitos jovens também que serviram a Jesus, que não vieram para cá, mas teve uma época, eu lembro que eu trouxe mais de 20 jovens aqui da comunidade, um culto jovem, eu trazia muitos jovens para cá. Assim, você imaginava ter a vida que tinha hoje? Não é que você desejava, mas você realmente acreditava, você já se imaginou pastor antes disso tudo? Nunca me imaginei como pastor. Eu nunca me imaginei, a vida que eu levava nunca me fez enxergar isso. E quando eu me converti, né, eu nunca pensei que eu chegaria a algum cargo na igreja, eu só queria viver uma vida liberta daquilo que eu fazia. Entendi. Eu só queria ter uma vida digna, uma vida respeitosa, eu queria ser uma pessoa diferente daquilo que eu era, porque eu tinha consciência disso. E uma palavra que me marcou muito, porque eu fiz propósito com Deus na minha vida pessoal, né, no meu relacionamento. Por exemplo, hoje eu sou casado, mas eu pedi a Deus que Deus enviasse uma pessoa para a minha vida que pudesse compartilhar os momentos comigo, que pudesse vir do mundo que eu vim, que te entendesse. Exatamente, que compreendesse o que eu passei, sabe? E dentro desse propósito que eu fiz com Deus, Deus ele fez isso. Eu queria que Deus me transformasse, eu queria viver uma vida que ele tinha para mim. Então, quando ele lançou quando eu ouvi essa palavra, que ela marcou no meu coração, eu falei, Senhor, eu vou te buscar. Foi quando eu subia monte sozinho, eu fazia um monte de propósito, eu fazia, sabe? Eu era um cara que, da mesma forma como eu estava no mundo empenhado nas drogas, eu me libertei das drogas e me É a sua personalidade. Você se joga. Quando você quer algo, você se joga. Exatamente. Você já se imaginava pai? E se sim, você esperava ser um pai como você é hoje, não tendo a figura paterna tão presente na sua vida? Eu confesso para você que assim, de antemão, eu não me via como pai. Eu queria ter um relacionamento, mas eu não tinha afeição. Estava ali na sua listinha. Eu não tinha afeição por criança. Não tinha. Não tinha afeição por criança, não era uma coisa assim que me prendia, que me chamava atenção. Mas quando a gente casa, né, Deus ele vai mostrando pra gente, ele vai mudando a gente. Então assim, eu comecei a ter essa coisa com o meu filho, né, primeiro filho Isaac. Então assim, eu comecei a ter esse carinho, mas assim, vivendo uma vida totalmente diferente do que eu vivi. Tudo aquilo que eu não vivi com a minha figura paterna, Isaac e Igor estão vivendo. Né? Você conseguiu mudar. Sim, tem gente que fala, meu pai me criou assim, eu vou ser assim com meu filho. Isso é uma decisão da pessoa. A pessoa escolhe ser assim.
Não é porque o meu pai me distratou, porque meu pai fez isso comigo, meu pai foi ausente, eu vou ser ausente na vida do meu filho. Não, é uma questão totalmente diferente, é uma escolha. É É uma uma escolha. escolha. Para mim, eu peguei como uma experiência negativa que eu tive com meu pai, mas eu não quis trazer essa experiência para a vida dos meus filhos. Eu não queria que eles Sim. vivessem assim, que eles viessem a sentir o que eu senti. Então, eles vivem totalmente diferente. Eu sou presente o tempo todo com eles. A gente sai, a gente brinca, né? Eu participo, puxo a orelha deles também, coisa que meu pai não fazia, eu chamo atenção, ensino eles a valorizar as coisas, porque a minha vida foi muito difícil e eu tento passar para eles que tudo que eles têm hoje, eles têm que Precisam valorizar. valorizar. Sim, exatamente. Então, assim, toda a experiência negativa que eu tive, ela, de certa forma, contribuiu para que eu pudesse agregar na vida dos meus filhos valores totalmente diferentes. Tirando as drogas, você precisou de mais algum tipo de libertação? Eu digo assim, rancor pelo seu pai, alguma tristeza com a sua mãe, você precisou, porque assim, acontece muito, gente, não é só droga, como você veio de uma estrutura familiar complicada, você precisou perdoar? Ou você honrava eles apesar de tudo? Bom, eu não tive nenhum tipo de mágoa com Não meu pai, teve. não. Eu tive lembranças, né? Algumas lembranças que marcaram muito essa questão da ausência. E quando ele estava presente, ele não era aquela pessoa extrovertida, brincalhona, não era aquela pessoa que brincava com o filho, sabe? Então, assim, até para eu chamar meu pai de pai era difícil. Era difícil? Eu quase não chamei meu pai de pai por conta disso. Mas eu Não, nunca tive não tive mágoa dele, mágoa. não. Mesmo depois de convertido, quando ele estava vivo ainda, né? Eu sempre tratei bem, acompanhei ele Ele foi no seu casamento, não Sim, foi? sim, foi no meu casamento, tava lá. Teve a honra Exato. dele como seu Sim, pai, eu sim. lembro. Muito legal da sua Dentro parte. de tudo isso mudou muita coisa, né? Acompanhei ele no estágio final, que ele teve Sim. câncer, eu que acompanhei ele. É muito importante falar isso, porque tem pessoas que, até gente cristã, que rejeita, e a palavra é clara quando manda honrar pai e mãe. E ninguém é perfeito, né, gente? Eu sei que tem dificuldades, mas é muito bonito da sua parte, que fique de lição para todos nós, que a gente precisa perdoar, a gente precisa, se precisar orar, se precisar de libertação, se precisar de tirar a raiz de amargura, Sim. Deus ele é poderoso para isso. E para encerrar, pastor, queria que você deixasse uma mensagem aí para pais, mães, avós, jovens que têm passado por essas lutas, mães que oram como a sua, pais que já não acreditam mais que seus filhos podem ser libertos, e suas filhas também, de drogas, prostituição, alcoolismo. Deixa uma mensagem final aí para essas pessoas, bem resumidamente, para a gente finalizar. Bom, uma coisa importante que eu aprendi é que a gente não pode perder a fé que a gente tem em nós mesmos. A gente tem que acreditar primeiro em você. Você nunca pode se desacreditar, por mais que as pessoas venham rejeitar você. Como eu fui muito rejeitado, muitas pessoas desacreditavam, você tem que acreditar na pessoa que você é, no potencial que você tem, que você pode sim mudar de vida. Claro, você tem, é uma coisa que a pessoa tem que querer também. Eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu decidi inserir Deus na minha vida, porque eu vi que eu já estava num momento que eu não conseguia mais resolver a situação que eu estava, eu não tinha mais forças. Foi quando eu decidi, de fato, receber Jesus. Né? Eu não aceitei, ele me aceitou primeiro, eu recebi ele na minha vida. Então, o primeiro ponto é você receber ele, você abrir a sua boca, como eu fiz no meu chuveiro da minha casa, naquele momento de angústia, de sofrimento, de depressão, naquele misto de emoções ruins. Foi quando eu abri minha boca e falei, levantei a boca para o céu e falei, Senhor, me ajuda, porque eu quero sentir esse prazer que o Senhor tem, porque o que eu faço é muito bom. Mas quando você decide falar com Deus de coração aberto, você pode ter certeza que ele vai entrar na tua vida, ele vai mudar, porque assim foi na minha vida. Então é isso que eu deixo para vocês hoje. Não desistir, não parar, não se desacreditar, não dê importância àquilo que as pessoas falam. Acredita que se você está vivo hoje, se você está me ouvindo hoje, eu tenho certeza que Deus tem um propósito com a tua vida, assim como Ele tem com a minha. Hoje eu sou pastor,
Foi uma coisa que eu nunca almejei. Hoje tem muitas pessoas almejando, brigando para ser pastor. E Deus me levantou para ser um representante dele na terra. Então, assim, se Deus fez comigo, eu tenho certeza que Ele pode fazer com você. Ele pode fazer muito mais, Ele pode te levar muito além daquilo que você espera. Porque eu não esperava tudo isso e Deus Ele fez. Então, não desista. Confia, entrega a tua vida ao Senhor, porque eu tenho certeza que o mais Ele fará. Deus te abençoe. Amém. Pastor, obrigada. Eu estou lendo aqui o meu início, né, com ele. Eu não conhecia o testemunho do pastor Wander, mas eu botei assim, com um tema desacreditado pelos homens, ungido por Deus. Ele era considerado perdido no mundo, hoje tem o chamado de direcionar vidas a Jesus. Eu não conhecia a sua história, mas eu falei um pouquinho dela aqui sem conhecer. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por se abrir, por falar daquilo que você viveu. Não é fácil, gente, falar da onde a gente veio. Muita gente tem vergonha, muita gente talvez nem aceite estar aqui, que nosso objetivo é que toda a Igreja do Deus Eterno esteja aqui um dia para compartilhar. E eu quero muito agradecer a coragem do pastor Wander de estar aqui humildemente falando de tudo que ele viveu e de tudo que Deus fez na vida dele e que Deus pode fazer na sua vida também. Muito obrigada pela companhia de vocês. Aguardem, esperem, porque outros testemunhos virão e eu sei que esse Pode Ir, esse canal vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Um abraço, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Fica na paz.